Queremos saudar a todos em nome do Senhor Jesus, convidá-los a abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, capítulo 5, onde nós vamos dar sequência à nossa série de estudos nos milagres que Jesus fez e que foram escritos pelo seu discípulo, João. Já vimos os dois primeiros milagres de Jesus, transformação da água em vinho e também a cura do filho de um oficial do rei. E agora vamos ver a cura que Jesus fez de um paralítico em Jerusalém. Evangelho de João, capítulo 5, versos de 1 a 18. Ouçamos a leitura. Passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali, junto à porta das ovelhas, um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesses jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a, e o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos, e Jesus, vendo-o deitado, e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, eu não tenho ninguém que me ponha no tanque quando a água é agitada, pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Imediatamente o homem se viu curado e, tomando o leito, pôs-se a andar. E aquele dia era sábado. Por isso disseram os judeus ao que fora curado: hoje é sábado e não te é permitido carregar o leito. Ao que ele lhes respondeu: o mesmo que me curou me disse: toma o teu leite e anda. E perguntaram-lhe eles: quem é o homem que te disse: toma o teu leite e anda? Mas o que fora curado não sabia quem era, pois Jesus se havia retirado por haver muita gente naquele lugar. Mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te aconteça coisa pior. O homem retirou-se e disse aos judeus que fora Jesus quem o havia curado. E os judeus perseguiam Jesus, porque fazia essas coisas no sábado. Mas Jesus lhes disse: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Por isso, pois, os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente violava o sábado, mas também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Esse aqui é o terceiro milagre que Jesus realizou de acordo com o Evangelho de João. É interessante que só João relata esse milagre, ele não aparece em Mateus, Marcos e Lucas. E outra coisa interessante, esse é o único milagre aqui no Evangelho de João onde quem toma iniciativa é Jesus. Geralmente nos milagres as pessoas chegavam para Jesus e diziam: me cure. Esse aqui Jesus vai direto. Não espera um pedido e ele cura aquela pessoa diretamente. O alvo desse milagre, bem como de todos os demais que estão no Evangelho de João, é mostrar que Jesus é o Messias, que ele é o Filho de Deus que haveria de vir ao mundo. E dessa forma, quando nós lemos esse relato, essa história, nós somos desafiados pelo texto, convidados pelo texto bíblico a crer em Jesus como sendo o Salvador do mundo e o Filho de Deus. Vamos então analisar esse milagre e tirar dele lições preciosas para nós. Em primeiro lugar, nós lemos do verso de 1 a 5 a situação ou o lugar onde esse milagre aconteceu. Diz aí o verso 1 que Jesus, passadas estas coisas, foi para Jerusalém para uma festa dos judeus. Ou seja, depois de 4 meses que ele estava na Galileia, onde tinha curado aquele moço, aquele jovem filho de um funcionário do rei, Jesus voltou para Jerusalém por causa de uma festa dos judeus. Jesus era judeu e, como tal, ele seguia a lei de Moisés. E a lei de Moisés mandava que o judeu, 3 vezes ao ano, fosse a Jerusalém para participar de uma das 3 grandes festas, que era Páscoa, Pentecostes ou a festa dos tabernáculos. A gente não sabe qual festa era essa, provavelmente a festa dos tabernáculos. Mas o ponto é que Jesus foi para Jerusalém.
E lá em Jerusalém, no templo, no grande templo de Salomão, havia um átrio, havia um espaço, um puxado ao lado do templo, onde tinha um tanque de água que era chamado Betesda, que significa Casa da Misericórdia. E era pertinho de uma entrada que tinha sido reconstruída no templo de Neemias, uma entrada, um portão do templo, onde se trazia as ovelhas para serem sacrificadas, era chamada Porta das Ovelhas. E esse tanque ele era usado para os banhos cerimoniais que os judeus faziam. A lei de Moisés mandava que o judeu se purificasse para que pudesse participar do templo, dos sacrifícios ou do ritual que era feito no templo. Só que ali acabou sendo o local onde ficava uma multidão de pessoas doentes. O texto nos diz aí no verso 3 que junto ali àquele tanque, tinha uma multidão de enfermos, cegos, coxos e paralíticos. Por que aquele lugar havia se tornado o local dos doentes? Por que as pessoas ficavam lá? É porque se acreditava que uma vez por ano um anjo descido de Deus, descido do céu, chegava no tanque, mexia a água e o primeiro doente que entrasse no tanque era curado imediatamente. Se você der uma olhadinha direito na sua Bíblia, enquanto eu estava lendo, você verificou que essa passagem, o verso 4, ela está entre colchetes. Isso é porque nos manuscritos mais antigos da Bíblia não tem essa passagem. Alguns acreditam que ela foi colocada depois por um copista, para poder explicar o que diz no verso 7, quando o paralítico diz a Jesus: eu não tenho ninguém que me leve para dentro da água quando o tanque é agitado. Então, o que acontece é que, provavelmente, isso era uma crença que havia naquela época. Era uma crença, o pessoal acreditava isso. Não é que necessariamente isso acontecia, mas era uma espécie de crença que havia, uma superstição que havia se estabelecido naquela época, de que o primeiro que entrasse no tanque, depois da água agitada, seria curado por Deus. Não bate com o Deus que nós conhecemos, né? Porque com Deus não é assim, quem chegar primeiro eu atendo. Então era provavelmente uma superstição que havia naquela época, tanto é que o texto vem aqui entre colchetes, porque não tem nos manuscritos gregos mais antigos, mas acabou entrando na tradição de transmissão do texto. Não prejudica a passagem, porque isso aparece no verso 7, e todos os manuscritos têm o verso 7 sem problema. Mas por conta da crença nisso, ali ao redor do tanque tinha uma multidão de gente doente, de todo tipo de doença. E um deles era um paralítico que estava lá há 38 anos. Não era paralítico de nascença. Na verdade, está dizendo aqui que ele estava doente há 38 anos. A maior parte deles provavelmente passado ali naquele lugar. E ele vivia ali sobre o seu leito. O leito, naquela época, era uma manta grossa de lã, que era usada durante o dia, não é, para a pessoa se deitar, ficar ali, e à noite ela se enrolava ali por causa do frio. Não podia andar. Você vê que ele diz assim, nós vamos ver que ele vai reclamar que ele não consegue chegar ao tanque na hora certa. Provavelmente ele se arrastava, né, quando ele queria ir para um lugar ou para o outro. Não tinha quem o ajudava e tinha passado a boa parte da sua vida esperando um milagre no tanque. Quando nós seguirmos lendo o texto, nós vamos ver que Jesus atribui a algum pecado que aquele homem cometeu na sua vida a doença que lhe aconteceu. Não, nem toda doença é resultado ou castigo de um pecado que a gente comete. Dizer isso é loucura, né? Dizer isso é loucura. Pessoas que não cometeram nenhum pecado específico, elas podem ficar doentes sem ser castigo de Deus. Mas às vezes a doença é o resultado da ação de Deus, a punição de Deus para um determinado tipo de pecado. E parece que era o caso aqui desse homem. Então, se 38 anos ele estava doente, ele devia ter aí na faixa dos 50 anos de idade, 50 e poucos, não é? Era mais ou menos a idade dele quando ele estava ali no tanque, esperando com essa falsa esperança. Eu não posso deixar de ler isso aqui sem imaginar que isso aqui é um retrato da miséria e da impotência humana. A humanidade toda, à semelhança daquela multidão de doentes, está cega, coxa e enferma espiritualmente, e sem poder resolver os seus problemas, e ali ao redor de um poço de falsa esperança.
acreditando em misticismo, acreditando em superstições. Esse é um retrato da humanidade no seu pecado e na sua miséria. E Jesus então, nós lemos isso do verso 6 até o verso 7, Jesus então contacta aquele homem. É curioso que ninguém ia para aquele lugar. Geralmente o judeu, quando ia para o templo. Aquele lugar ninguém gosta de passar por ali, porque é meio constrangedor. Imagine você chegar perto daquele tanque, né, se afastando assim, pulando um, pulando outro, e aquele quadro da miséria humana ali, ninguém passava por ali. Jesus vai direito para lá. Ele podia estar em qualquer outro lugar, podia estar no palácio de Herodes, podia estar na casa de um político rico, mas Jesus vai direto para lá. E ele não vai para todo mundo não, ele vai direto para aquele homem. Havia centenas de pessoas ali, mas ele vai exatamente para aquele ali. E ele se aproxima do homem, sabia do seu sofrimento, verso 6, Jesus vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, e Jesus faz uma pergunta para aquele homem: você quer ficar bom? Você quer ficar curado? Essa pergunta pode parecer desnecessária, mas ela tinha alguns objetivos. Primeiro, a gente sabe que tem gente que gosta de ficar doente, porque está doente, recebe atenção, é vítima, né? Tem gente que gosta de ficar doente e, pensando bem, quer ficar bom? Pensando bem, não, né? Porque aqui eu recebo atenção, as pessoas cuidam de mim, eu não tenho que sair para trabalhar, eu não tenho que me virar, estou aqui. Então, pode ser, tem gente que prefere ficar doente. Então, está aí a pergunta de Jesus. Mas o alvo de Jesus era provavelmente provocar fé e expectativa naquele homem, que estava ali há 38 anos agarrado a uma falsa esperança. Você quer ficar de fato curado? Era como se Jesus se oferecesse ali, não é, dizendo, eu posso fazer isso. Mas a resposta do homem, veja só. Primeiro, ele reclama 3 coisas. Ele diz aí no verso 7, respondeu o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Ou seja, a primeira coisa, ele reclama que está abandonado. Não tenho ninguém. Minha família já me largou aqui, minha família desistiu de mim. 38 anos, mestre, não é? Quem é que aguenta cuidar de outro? 38 anos, me largaram aqui, estou sozinho, não tenho ninguém. Então ele começa reclamando do abandono. Depois ele revela a sua esperança: eu não tenho ninguém que me jogue no tanque quando a água é agitada. Essa era a confiança dele, era uma falsa confiança. Ele esperava, tinha a vida toda esperando em alguma coisa que não era a verdade, não era o real poder de Deus. E terceiro, ele se queixa dos outros, dizendo: enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ninguém respeita nem um aleijadinho, mestre. Na hora que eu vou me arrastando, chega um esperto, corre na minha frente. É cada um por si. Ele reclama do egoísmo da humanidade, não é? Que ninguém pensa nele. Todo mundo só pensa em se salvar a sua própria pele. Então, enquanto Jesus se oferece ali como sendo aquele que podia curar, o homem está completamente enganado, ressentido, amargurado, se queixando e queixando do egoísmo dos outros. Essa foi a resposta dele. Mas aqui, esse homem, ele representa de fato a humanidade, espiritualmente. Pelos seus próprios pecados, lançado naquela situação, vive a lamentar as misérias e o egoísmo do outro, passa a existência à beira de um tanque de falsas esperanças e, ao mesmo tempo, diante dele estava aquele que poderia curá-lo. E aí, então, Jesus, sem que o paralítico peça e sem que houvesse nem fé da parte do paralítico, porque Deus é Deus e Ele cura quem Ele quiser e do jeito que Ele quiser, Jesus simplesmente diz para aquele homem, no verso 8, nós lemos: disse Jesus, levanta-te, toma o teu leito e anda. E junto com aquela palavra de Jesus, foi o poder de Deus, entrou no corpo daquele homem, endireitou aquele homem, com a palavra de Jesus. Diz o texto aí, que o homem se viu curado, imediatamente. Não é assim como alguns milagres que a gente ouve falar, que o suposto milagreiro decreta a bênção ou decreta a cura e a pessoa vai mancando para casa e vai ficando boazinha, vai melhorando, nunca fica totalmente bom. Não. Quando é Deus é assim.
né? Levanta-te. Imediatamente o homem se viu curado. Imediatamente. Jesus disse 3 coisas: levanta-te, você não vai ficar mais um paralítico imóvel aí. Toma o teu leito, você não vai precisar mais de alguém que lhe ajude a carregá-lo. E anda, você não vai mais se arrastar, mas você vai andar. E junto com a palavra de Jesus veio o poder necessário para efetuar aquilo que havia sido comandado. Só Deus tem esse poder. E imediatamente o homem se viu curado, ele sentiu no seu corpo que ele estava curado. Ele se levanta, enrola o cobertor, põe nas costas e sai andando, embora não tenha dito nenhum muito obrigado. E não seria a primeira vez, Jesus não será a primeira vez, mas adiante Jesus vai curar 10 leprosos, e quantos voltam para agradecer? 1. Esse homem simplesmente começa a andar, vai embora, com cobertor e com leito nas costas. E o texto nos diz, no final do verso 9, que aquele dia era sábado. E com isso, João agora introduz a continuidade do evento, o impacto daquele sinal que Jesus fez, esse milagre extraordinário de Cristo na presença de toda aquela multidão, trouxe algumas consequências que João vai narrar sob a forma de 3 encontros. O primeiro é o encontro do ex-paralítico com os religiosos judeus. Diz aí o verso 10, que os judeus encontraram o homem andando, né? Porque o homem pegou o leito, enrolou, botou nas costas e saiu andando. E os religiosos, os fariseus, os escribas, disseram: ei, vem cá, o que você está fazendo? Você não sabe que é proibido carregar alguma coisa no dia de sábado? Você não sabe que está errado, é contra a lei? E a lei estava de fato ao lado daqueles líderes religiosos, porque a lei de Moisés mandava que não se fizesse nenhum trabalho no dia de sábado. E no livro de Deuteronômio é dito também que se evitasse qualquer obra no dia de sábado. No livro de Neemias, nós lemos que Neemias repreendeu judeus que estavam carregando fardos no dia de sábado. E o profeta Jeremias também diz: vocês não deviam carregar coisa nenhuma no sábado. Então os judeus estavam certos. Pela lei de Moisés, aquele homem estava quebrando um mandamento. Ele não podia carregar nada no sábado. Era isso que a lei dizia. E os fariseus nem se perguntaram: mas peraí, esse não é aquele homem que tinha sido... Esse não é aquele de 38 anos que está ali? Porque do jeito que o texto é narrado aqui, João nos dá a entender que esse homem era conhecido. Ele estava lá há 38 anos, todo mundo conhece. Quando venho, eu estou há pouco tempo aqui em Goiânia, mas toda vez que eu venho para a igreja no domingo de manhã, tem um farol aqui, onde todo domingo de manhã tem uma pessoa, um pedinte, que ele manca de uma perna. Já meu conhecido, né? Todo domingo de manhã a gente já vai preparado para ele, que parou o carro, ele chega. Então eu conheço o homem. Se um dia eu encontrar, eu vou dizer: olha, eu só estou aqui há 1 ano e meio, vai fazer 2 anos que eu estou aqui. Então eu já conheço esse senhor que tem uma deficiência física. Imagine o cidadão que está há 38 anos no mesmo lugar, se ele não era conhecido. E os fariseus, vendo aquele homem andar, qual devia ter sido a pergunta? O que aconteceu com você? Quem é que te curou? Mas o legalismo religioso, aqueles homens estavam tão entranhados com a lei, que eles não queriam saber do milagre. Ele quer saber: como é que você tem a coragem de levar o seu leito? Quem é que curou você? Quem é que cometeu esse pecado de curar você num dia de sábado? Você vê até que ponto chega a cegueira do homem, né? Como a religiosidade cega as pessoas e impedem as pessoas de ver a verdade, ainda que essa verdade se manifeste tão claramente diante delas como aconteceu ali. E a resposta do homem no verso 11 diz: olha, a culpa não é minha, foi aquele homem que me curou, né? Ele passa a responsabilidade para Jesus. E aí, em vez dos fariseus perguntarem: e quem foi que te curou? No sentido de dizer quem é a pessoa que foi capaz de fazer esse milagre, qual é a pergunta deles no verso 12? Quem é o homem que te mandou tomar o teu leito e andar no dia de sábado? Quem foi o transgressor? Quem foi o transgressor?
Verso 13, mas o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus havia se retirado. Era a prática de Jesus evitar as multidões, e aquele sinal na certa, né? Agora, quando o pessoal viu o que aconteceu, eu não tenho dúvida que quem era coxo, paralítico, cego, queria tocar em Jesus, que veio para cima de Jesus, e Jesus, porque ele tinha ido ali para aquele homem, ele não foi lá curar a multidão, ele tinha ido ali para aquela pessoa, e ele saiu. E o homem então não sabia quem era. Diz o verbo, esse então é o primeiro encontro do paralítico com os fariseus. O segundo encontro é o encontro de Jesus com o ex-paralítico. Veja o que diz o verso 14. Mais tarde, Jesus o encontra no templo e lhe diz: olha que já estás curado, não peques mais, para que não te suceda coisa pior. E não foi casual esse encontro, porque diz aqui que Jesus o encontrou. Se encontrou é porque procurou. Jesus foi atrás dele, porque não bastava curar. Talvez aquele homem pensasse que recebeu tudo de melhor na vida. Jesus foi para ele e disse: mas tem mais uma coisa, a cura não é suficiente, tem mais uma coisa que você precisa saber. Note que ele estava no templo. Enquanto ele era paralítico, ele não podia entrar no templo. A lei de Moisés proibia que gente com deficiência entrasse no templo. Mas agora ele está curado. E ele está no templo. A gente não sabe se ele foi agradecer, a gente não sabe se ele foi se exibir, a gente não sabe, enfim, quais as motivações do homem. Mas ele agora já está no templo. E Jesus o encontra e Jesus o adverte. Primeiro, você já foi curado. Olha que já estás curado. Em outras palavras, Deus teve compaixão de você. Deus lhe deu um novo começo. Aí vem a segunda advertência. Por isso, não continue a pecar. Não volte a cometer aqueles pecados que você cometeu e que trouxeram você a essa situação. Não peque mais. Jesus não é uma advertência geral do tipo assim: deixe de ser um pecador. Mas a referência é particular e específica àquele tipo de atitude ou padrão pecaminoso que lá atrás, há 38 anos, havia trazido o juízo de Deus sobre aquele homem. Você já está curado, Deus teve compaixão de você. Não peque mais como você fez antes. Ou seja, aproveita a oportunidade. Deus foi misericordioso e lhe deu uma chance. Terceira advertência de Jesus: para que não te aconteça coisa pior, porque existe coisa pior do que ficar 38 anos doente, aleijado em cima de um cobertor, à beira de um tanque, abandonado por todos. Existe coisa pior do que isso. E o que é que poderia ser pior do que isso? A condenação eterna, o sofrimento no lago de fogo e enxofre, o juízo de Deus eternamente. Isso é pior. Jesus chama aquele homem ao arrependimento e à crença nele. Arrependa-se dos seus pecados, Deus teve misericórdia de você, creia em mim, você tem a prova de que eu sou aquele que pode te perdoar porque eu te curei. Jesus adverte aquele homem: senão coisa pior vai te acontecer. Às vezes a gente pensa que, o que é que pode acontecer? A gente teme o pior. As pessoas passam a vida toda com medo de ficar doente, de ficar velho, morrer abandonado, largado em algum lugar, morrer indigente, morrer com dores. Esse é o que as pessoas temem, mas tem coisa pior do que isso. Eu digo a vocês nessa manhã: existe coisa pior do que isso. E Jesus está advertindo aqui aquelas pessoas, aquele homem, dizendo: não continue a pecar como você tinha feito, porque pode lhe acontecer uma coisa pior. Sofrimento eterno. Pior do que sofrer 38 anos é sofrer eternamente após a morte. Mas o que é que diz o texto no verso 15? O homem simplesmente retirou-se e foi dizer aos judeus: já descobri quem me curou, foi Jesus. A gente não sabe se ele foi entregar a Jesus, a gente não sabe se ele pensou que estava prestando um serviço, mas o fato é que esse homem não reagiu à palavra de Cristo. Ele simplesmente, parece que a advertência entrou no ouvido e saiu no outro. Ele estava mais preocupado em agradar os judeus do que a Jesus. E finalmente o texto termina com um encontro de Jesus agora com os judeus.
Diz aí a partir do verso 16, que os judeus agora perseguiam Jesus, porque fazia estas coisas no sábado. Perseguiam a Jesus porque Jesus tinha curado um homem que sofria 38 anos num dia de sábado. Esse era o motivo da perseguição. O verso 17, então, relata a resposta que Jesus deu, e aqui nós chegamos ao clímax do texto. Por que é que aquele milagre foi feito? Olha o que Jesus disse quando os judeus começaram a condená-lo. Deve ter acontecido um diálogo, um encontro de Jesus com os fariseus, e os fariseus perguntaram a Jesus, às autoridades: com que autoridade você curou aquele homem no sábado e depois ainda mandou ele carregar alguma coisa no sábado, quebrando a lei de Moisés? Resposta de Jesus no verso 17: meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. O Pai ali é Deus, e quando Jesus diz meu Pai, ele não estava se referindo àquela relação que Deus tem com os demais seres humanos, mas a relação especial dele como Deus Filho com Deus Pai, meu Pai que está nos céus. Ele trabalha até hoje, Deus continua agindo mesmo no dia de sábado, e se meu Pai trabalha, eu trabalho também. E se Deus não pode ser colocado no banco dos réus e condenado porque ele trabalha no sábado, vocês também não podem me condenar, porque eu sou filho de Deus, eu sou o Filho de Deus. E os judeus entenderam perfeitamente o que é que Jesus está dizendo. Veja o verso 18: por isso, pois os judeus ainda mais procuravam matá-lo, porque não somente Jesus quebrava o sábado, mas também que dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Quando Jesus disse meu Pai trabalha até agora, ele quis dizer que ele era igual a Deus. Meu Pai trabalha e eu trabalho também. Os judeus entenderam perfeitamente o que é que Jesus estava dizendo. Tanto é que agora a perseguição não era porque Jesus quebrava o sábado, mas por causa daquilo que os judeus consideravam uma blasfêmia, Jesus dizer, um homem dizer que era Deus. Mas esse é o ponto aqui que nós chegamos. Eu quero terminar fazendo a pergunta: o que é que essa passagem nos ensina sobre os milagres bíblicos? E eu tenho aqui alguns pontos. O primeiro é que às vezes a iniciativa é de Deus. Deus não precisa da fé humana e da iniciativa humana para Ele curar. Ele cura quem Ele quiser, quando quer, pelos propósitos que Ele tem. Às vezes nós não estamos pedindo, às vezes não estamos nem pensando nisso, e de repente a graça de Deus nos alcança, um benefício nos alcança. Porque se Deus fosse nos abençoar, dependendo da nossa fé e da nossa iniciativa, nós estaríamos todos perdidos. Então, misericordiosamente, amorosamente, sabiamente, na sua providência, Deus nos abençoa muito mais do que nós merecemos e pedimos. Exatamente como o caso desse homem. Exatamente como o caso desse homem. Segunda coisa: nem todas as pessoas que recebem alguma graça de Deus acabam crendo em Deus e se convertendo, como é o caso desse homem aqui. Ele foi curado soberanamente por Jesus, mas não demonstrou nenhuma gratidão, nenhum arrependimento, foi dizer o nome de Jesus lá para os seus perseguidores. E através da história, há muitos casos desses, de pessoas que foram abençoadas por Deus, receberam privilégios da parte de Deus, graça da parte de Deus, mas passam por esse mundo imersos nos seus pecados, sem se arrepender e sem lembrar que esse mesmo Deus que um dia lhes deu favores aqui nesse mundo, é o mesmo Deus que pode fazer com que coisa pior aconteça depois da morte. Temos que considerar a bondade e a severidade de Deus. Deus é amor, mas Ele é justiça também. Deus é misericordioso, mas Ele é reto e verdadeiro. Ele é reto e verdadeiro. Mais um ponto aqui. Os milagres eram manifestações da graça e da misericórdia de Deus para com os homens. Deus, no seu amor e na sua misericórdia, tem compaixão deles. Mas o último ponto aqui, a última lição que eu quero tirar aqui dos milagres, e desse em particular, é que eles apontavam para Jesus como Messias, Salvador e Deus. Gente, presta atenção nesse sinal em particular. Jesus vai ao átrio lá, onde ninguém ia, onde estava aquela multidão de gente doente. Ele vai direto para aquele homem, ele não vai lá para curar em massa, ele vai para aquele homem, vai direitinho, cura aquele homem sem que o homem tenha fé e sem que o homem peça, e faz isso no sábado com um único objetivo:
além de mostrar misericórdia para aquele homem, é provocar uma discussão onde no final ele vai dizer: eu sou Deus. Por isso que eu faço no dia de sábado, porque Deus não está sujeito às leis que ele passou para os homens. As leis de Deus, elas foram para os homens, mas Deus está acima delas, e Jesus, sendo Deus, ele pode fazer o que ele quer no dia de sábado. Ele é o Senhor do sábado. Ele é maior do que Moisés, que deu a lei. Então, esse milagre termina com a afirmação de que Jesus é Deus. E é aqui que eu então trago a passagem para nós. O que é que essa passagem então quer de nós? Quando você lê esse texto, o que é que o texto está querendo de nós? O que é que Deus quer de nós quando nós lemos uma passagem como essa? É óbvio, não é? E quer que nós creiamos que Jesus é o Filho de Deus, que Jesus é Deus, que não há outro, não há ninguém semelhante a Ele. Há líderes de religiões, há pessoas importantes que têm ideias religiosas, filantrópicas e beneficentes, muito boas para a humanidade, mas nenhum deles é Deus. Só Jesus. É isso que o texto nos desafia. O texto também nos desafia a que nós renunciemos os nossos pecados. A gente não pode ignorar a força daquela palavra de Jesus para o homem: você já foi curado, você já foi beneficiado, então não continue a pecar, para que não te aconteça coisa pior. E a gente fica pensando assim: ah, meu Deus, como é que eu vou atender isso? Eu sou pecador, eu sou fraco, eu sinto a força do pecado dentro de mim, como é que eu posso me arrepender, como é que eu posso mudar de vida? Não esqueça que aquele que disse: não peques mais, é o mesmo que disse: toma o teu leito, levanta-te e anda. Ele dá força para que você faça isso. O mesmo poder que ele teve de levantar aquele homem seria o mesmo poder que ajudaria aquele homem a se arrepender e mudar de vida. Por isso, nessa manhã eu queria que você ouvisse essa palavra. Você que sabe que é um pecador, que está enredado nos seus pecados, que tem o fardo dos pecados sobre a sua vida, que se sente impotente ali à beira de um poço de falsas esperanças, se sentindo abandonado. Eu queria nessa manhã você ouvisse essa palavra de um Cristo que é poderoso para mudar a sua vida, para transformar a sua vida, porque é Deus. Ele não é um homem religioso, um homem místico, mas é o próprio Deus, Criador dos céus e da terra, que morreu pelos nossos pecados, ressuscitou, está vivo e voltará. Que nessa manhã seja o dia de esperança, de libertação e salvação para você. Amém. Oremos. Ó Deus, te agradecemos pelo teu Filho Jesus Cristo. Te agradecemos porque Ele veio a esse mundo, se fez carne, se tornou um de nós. Te agradecemos porque nele há poder para nos salvar, nos perdoar e nos transformar. Eu quero orar por todo aquele que nessa manhã está aqui e se sente desesperado, impotente, que ele possa crer no Senhor Jesus para perdão dos seus pecados. Oro também, Senhor, por aqueles que estão endurecidos, estão cegos, agarrados a falsas esperanças, quando diante deles está aquele que os pode salvar. Abre os seus olhos nesta manhã, pedimos em nome de Jesus. Amém.